Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. Esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o Jamil Chad. O Jamil é jornalista, especializado em coberturas internacionais. Já passou por mais de 70 países. Ele mora hoje em Genebra, lá na Suíça, desde do ano 2000. Ele é pai de 2 também. E ele já escreveu para tantos veículos internacionais, como o The Guardian, o País, BBC, CNN, também escreve para o UOL e para outros veículos também no Brasil. Ele já escreveu, gente, ele está no 7º livro dele, que é agora, que chama Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, que eu recomendo demais, está disponível aí onde você compra o seu livro, vão lá, confiram. Eu amei conversar com o Jamil, porque além de ter sido uma aula sobre geopolítica, eu acho que ele também tem uma clareza muito importante nessa ideia do porquê a gente tem que estar tão antenado no que está acontecendo fora do Brasil, que essa ideia de que política externa e política doméstica são muito diferentes não é muito real, porque uma impacta muito a outra. Então, ele, enfim, despertou um monte de perguntas e coisas, reflexões interessantes para mim. Eu fiquei muito feliz com o tempo dele, uma pessoa super corrida, importante aí. Então, fica aí o meu agradecimento. Espero que vocês gostem. Tá legal, pessoal? Obrigada. Bom, Jamil, muito prazer. E eu fico muito feliz em tê-lo por aqui, porque, olha, eu te acompanho pelo Twitter, principalmente. Então, gente, quem não segue ainda, corre para seguir. Mas, eu vejo em tempo real tudo que acontece na sua vida e eu não sei como você dá conta. Muito prazer, muito obrigado pela introdução. Tinha um tempo atrás que o pessoal lá do Estadão dizia que eu tinha assistentes, mas é mentira, é mentira. Eu queria usar essa oportunidade para dizer que é mentira. A grande vantagem é que a gente mora na Europa, e na Europa estamos 5 horas à frente do Brasil, o que faz o dia ter um pouco mais de horas. Olha que beleza. Olha só, então você está em Genebra, né? E você mora aí faz mais de 20 anos? 22 anos, mas daí se você começa... Primeiro você me fala que você não sabe como é que eu fecho o meu dia. Depois você me fala que eu sou velho. Não, gente, tudo isso é de admiração, porque olha só, você também tem várias coisas, mas só esse começo, gente, porque eu fico impressionada como você mantém o bom humor, a tranquilidade, quando você está no meio de tanta informação e notícia, que às vezes, assim, eu como cidadã comum aqui, eu pulo um dia, porque tem muita coisa que fala, não dá, não aguento, eu preciso conseguir dormir, mas você não tem nem o direito, nem o momento de pular o dia, nunca para. Ultimamente eu tenho tido muita vontade de pular dias. Na verdade, pular carnaval, pular dias, tem várias, mas você tem toda a razão. Mas eu trabalho, eu acho que não tem... a nossa função social é justamente a de tentar explicar esse caos, porque é um caos, e tentar até fazer uma curadoria, o que é relevante, o que não é relevante, o que é poluição, o que é ruído e o que é que deve ficar como algum tipo de notícia, não notícia para alarmar ou para preocupar, mas para alertar ou para apresentar uma realidade que, às vezes, por ser de fato em outro lugar, em outro país, em outra circunstância, a gente não tem acesso. Então, tentar, no meu caso específico de política externa, tentar mostrar que política externa é política pública, que ela afeta o acesso à vacina no posto de saúde da periferia do Rio de Janeiro, e que isso é política externa. Política externa não é sobre a diplomacia, sobre os embaixadores, sobre os diplomatas, etc., sobre as recepções com vinho, etc. Não é sobre isso. É sobre a capacidade do país de se inserir no mundo, uma inserção que tem justamente como alvo trazer de volta para o país desenvolvimento. Então, é isso política externa, e essa que deve ser, pelo menos ao meu ver, a cobertura.
Nossa, eu fiz relações internacionais na faculdade e eu gostaria que um professor tivesse me falado exatamente como você falou, porque eu lembro, eu com 18 anos, quando eu escolhi RI, eu lembro de eu estar na padaria conversando com alguém e a pessoa, né, eu acho que estava conversando com a pessoa que estava fazendo pão na padaria, eu lembro dele me perguntar como que isso afeta o valor do pão. É. E eu lembro de eu ficar pensando assim, eu tinha 18 anos, então, gente, me dá uma brecha aí. Mas essa questão de como afeta o valor do pão, né, no final do dia. A geopolítica é aquela história, não, eu não me interesso por geopolítica. É mesmo? Então deixa eu te contar, a geopolítica se interessa por você, porque olha só, o que está acontecendo hoje na Ucrânia afeta o pãozinho, né, na padaria, não na Ucrânia. Afeta o preço do pãozinho no Brasil, ou na África, ou em qualquer lugar. Outro dia foi um estudo muito interessante da própria ONU mostrando que a guerra na Ucrânia ela tem um impacto direto sobre 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, geopolítica, tem uma coisa acontecendo lá na Ucrânia. Não, está acontecendo, na verdade, aqui do meu lado. Às vezes, principalmente no que se refere àquele debate que a gente já está tendo há 3 anos, que é a destruição da credibilidade do Brasil, destruição da imagem do Brasil no exterior. Tem muita gente que acha que isso puxa, que vergonha que eu vou passar quando eu for para Champs-Élysées, quando eu for para Miami, quando eu for para Buenos Aires, né? Que coisa. Sabe, na verdade, e é curioso, porque quem mais vai ser afetado pela destruição da credibilidade do Brasil no exterior é aquela parcela da população que não tem dinheiro nem mesmo para ter um passaporte brasileiro para viajar para o exterior. Porque não é a imagem do Brasil no exterior para eu andar de cabeça erguida na Champs-Élysées. Não é para isso. A credibilidade do Brasil no exterior, ela serve para que isso se transforme em política pública, para obter recursos, empréstimos, cooperação ou qualquer outro tipo de aliança que se transforme em desenvolvimento interno, em geração de emprego, em redução da pobreza. Então, no fundo, quem mais perde com a destruição da imagem do Brasil no exterior é a população que hoje não tem como sonhar em viajar para o exterior. Então, muito... nem sempre é óbvia a relação. Não, como é que eu vou fazer para dizer que eu sou brasileiro no exterior? Não, essa é a parte fácil da história. Que interessante. E isso, essa dicotomia, né, de política interna, política externa, então você acha que a gente estaria melhor informado ou com um diálogo melhor se a gente pudesse juntar mais como esses debates são feitos? Ou você acha que isso já evoluiu bastante, onde esses debates já começam a se aproximar mais? Porque eu acho que tem muito ainda essa divisão, né? O que é política interna e o que é externa? Tem muita divisão, avançou muito. Eu também fiz relações internacionais, mas eu fiz no século passado, você já fez nesse século. No século passado, eu me lembro, você tem toda a razão, não só na padaria, inclusive em outros lugares da sociedade, você dizer, não, mas isso aqui você vai falar de política externa. Então, mas política externa é política pública, a vacina, por exemplo, algo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é um debate muito grande, que é um debate muito grande no Brasil também, o aborto, né? O acesso das mulheres à saúde reprodutiva. Né? Algo que se fala, não, o que isso tem a ver com política externa? Bom, o que o Brasil fez nos últimos 3 anos, na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, é tentar desmontar qualquer chance da ampliação de direitos das mulheres. Então, tem uma relação direta, absolutamente direta, com o ministério da Damares Alves, a ex-ministra Damares Alves, que endureceu muitas dessas políticas, muitas dessas, eu diria, processos, porque a política não mudou, a lei é a mesma, mas vários dos processos no país mudaram para dificultar mesmo o aborto legal, porque tem o aborto legal no Brasil, mas mesmo esse aborto legal foi dificultado. Ele não foi dificultado apenas numa portaria emitida pelo Ministério de Direitos Humanos, não. Ele veio de uma operação internacional, liderada também pelo Brasil, e depois importada de volta para o país. A política externa é política pública, ela só é uma perna externa desse, eu diria, desse pacote maior.
E agora, qual que é a grande dificuldade? A gente exigir da política externa a mesma transparência que a gente exige da política de saúde. Eu quero saber o orçamento disso, eu quero saber o orçamento daquilo, eu quero saber como é que o Brasil vota naquilo. Não porque eu quero saber como que o embaixador pensa. Não, porque isso é política pública que faz parte de uma democracia ser transparente. Ponto. Não tem outro debate. Isso, eu não sabia desse esforço aí do Brasil. Assim, se a gente for falar disso, eu estou tão consumida essas últimas semanas com esse debate aqui, que o negócio só tende a piorar, por enquanto, por aqui, o que eu estou vendo. Mas você, antes, né, quando você fez relações internacionais, você já pensava em morar fora? Você imaginava que você também falaria, né, sobre política externa, estando morando fora, né? Como que funciona para você essa sua dinâmica de ser brasileiro, morando fora, falando de política externa brasileira? Como que funcionam essas peças do quebra-cabeça para você? Eu, sinceramente, nunca pensei que eu seria jornalista. Você achava que você ia ser o quê? O que ia ser? Olha, teve várias fases, mas eu acho que a mais longa foi que eu seria diplomata, né? Tá. Eu faria o concurso, cheguei a fazer o concurso do Instituto Rio Branco. E aí, eu acho que, bom, não foi nem um acidente, foi algo que eu vi, era uma vaga de trainee na Gazeta Mercantil na época, e eu achei que poderia ser interessante. E aí é um problema, né? Jornalismo é um problema, porque a mosquinha vem, te pica, e aí você fica contaminado, aí um abraço, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora, eu usei, e depois disso eu ainda fiz um mestrado em Relações Internacionais aqui em Genebra, no Instituto de Altos Estudos Internacionais aqui. Agora, o que eu tento fazer é olhar, claro, para a política externa, claro, como jornalista, tentando entender como ela é feita, né? Não estou tão interessado nas declarações, que são importantes, exatamente, mas eu quero saber como que aquele governo, como que aquela missão, aquela embaixada chegou àquela declaração. O que estava por trás? Quais foram as forças que levaram aquela declaração a ser feita desse ou daquele jeito? A quem interessa aquela declaração? Quem é que sai ganhando e quem é que sai perdendo? Né? Então, eu escrevo para o Brasil. Então, eu mantenho não só o relógio no horário brasileiro, né, mas eu também faço, obviamente, a relação com o público brasileiro. Eu escrevo para o brasileiro que está lendo no Brasil as notícias. Então, essa relação é permanente, eu acho que ela nunca mudou. Apesar de eu também trabalhar para alguns meios fora, mas essa relação com o Brasil nunca mudou. Não, e você escreve de uma maneira que, assim, para mim é arte, né? Assim, eu não sei se foi nesse seu processo aí de aprender, mas assim, eu não sei se a gente pode falar sobre dom, porque eu acho que, né, dom também, várias pessoas têm muita estrutura e privilégio para daí desenvolver o dom e às vezes algumas não, né? Mas assim, é impressionante a maneira que você escreve, como coisas tão difíceis também comovem as pessoas do ponto de vista assim mais íntimo, né? E eu fico pensando assim, se também isso é uma maneira, se é a sua maneira como jornalista também de falar sobre coisas que é importante as pessoas entenderem do ponto de vista assim, como que isso me afeta, né, no meu dia a dia, mas também como que isso emocionalmente, né, muda talvez a minha perspectiva em alguma coisa. Isso é algo que está por trás de como você escreve? Tá, mas aí eu posso também, sem nenhum trauma, eu não escrevi assim, eu não ousava dizer o que eu pensava ou colocar a parte pessoal por mais de 10 anos. Eu achava que, e é verdade, eu me dizia, quem é que quer saber o que você pensa, cara? Né? Então, se coloque no teu lugar. Basicamente isso. Agora, tem uma coisa que talvez de uma forma muito tardia e talvez de forma errada, mas eu comecei a me irritar muito com o fato de que a gente transmitia nas matérias mentiras, né? Ou, às vezes, a gente não transmitia mentira, mas não tinha espaço para você dizer, olha só, isso aqui é um absurdo, né?
onde que ele está com a cabeça para achar que isso aqui, não que isso aqui é notícia, mas que isso aqui... Vou te dar um exemplo, vou traduzir em exemplo. Eu cobri e cubro por muito tempo futebol. Né? Futebol eu tenho 2 filhos, moro na Suíça, mas tem um que tem 8 anos e é São Paulino. Né? Ele não nasceu no Brasil, ele nunca foi a um jogo de futebol no Brasil, mas ele é São Paulino. Então, assim, só para você entender que, né, eu sempre digo, a profissão eles que vão escolher, orientação sexual eles que vão escolher, religião eles que vão escolher, tudo isso eles que vão escolher. Mas sou eu que vou decidir o jogo de futebol. Ponto final. Mas, enfim, aqui não tem negociação sobre isso. Mas, bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu cobria por muito tempo futebol, e aí tinha aqueles amistosos da seleção brasileira, que você já deve ter alguma quarta-feira à tarde se deparado na televisão. Grande desafio de quarta-feira, às 3 da tarde, Brasil e Estônia, acompanhe, né, e tal. Aí você fica pensando, o que é esse jogo Brasil e Estônia numa quarta-feira à tarde? E aí eu lembro que teve uma das viagens, eu fui já, foram 4 Copas do Mundo, etc., mas teve um amistoso que eu voltei para casa me sentindo sujo, porque eu reportei sobre aquele jogo como se tivesse sido importante, como se ele tivesse sido um jogo relevante, como se o que tivesse importando era se o Kaká, na época o Kaká, tinha desempenhado bem a função dele no meio campo, etc. Mas olha só, olha o que era o jogo. Brasil e Japão, numa quarta-feira, no interior da Polônia, ao meio-dia. Tem algo de errado. A história não era se o Kaká fez 7 passes, 3 assistências. Não era a história. A história é o que nós estamos fazendo no interior da Polônia, num jogo Brasil-Japão, numa quarta-feira, ao meio-dia, com estádio vazio. Né? A história era outra. Né? A história era quem é que domina, quem é que controla essa seleção brasileira. Né? Quem é que vende essa seleção brasileira, que te apresenta, Gabi, como tua. Né? Que a gente fica emocionado, coloca a camisa da seleção, canta o hino nacional, falam que eles nos representam. Por quê? Né? Então, ali foi um dos momentos que até depois eu escrevi, naquele dia, naquele voo, voltando para cá, para Genebra, pensei, eu preciso mudar, eu não posso enganar mais o torcedor, né? Porque isso é enganar. Não, eu menti? Não menti, eu estava escrevendo sobre o jogo. Só que não era essa a história. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que também acabou contaminando como eu cubro política, como eu cubro as questões de direitos humanos, questões de refugiados, etc. Sair do oficial, do discurso, ou de pensar o que importa é manter a fonte para a próxima reportagem. Não. Né? O que pode ser contar a história. Às vezes, você tem, às vezes não, várias vezes, você tem muitas ligações que, puxa, mas era isso que estava lá. Né? Então, eu acho que isso me ajudou a mudar. Agora, o que acontece, e aí eu também falo para você, nos últimos 3, 4 anos, a gente vive uma destruição tão grande de tantos dos nossos direitos, que não é uma questão de opção. Eu não sei se eu devo entrar nisso. A nossa geração vai ser cobrada por isso que está acontecendo. A nossa geração vão apontar o dedo para a gente em algum momento, lá no futuro, ou num livro de história, onde for, e vão dizer, onde estavam aquelas pessoas que deixaram tudo aquilo acontecer? Como é que pode que a ciência tenha avançado tanto e o negacionismo ganha em algumas instâncias? Né? Ganha o debate, claro que não ganha no fato. Como é que você pode, depois de conquistada a democracia e tantos outros direitos, ver ela ruir diante dos seus olhos, às vezes por opção? Né? Então a gente vai ser cobrado por tudo isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Só tem algo que eu vejo aqui, às vezes, com
uma certa inveja, certa não, gigante, essa parte é gigante, que você tem vários países europeus que você não sabe o nome do presidente, não, né? Vários. Por exemplo, Suíça. Que é o nome? Não, fica tranquilo. Nem o suíço sabe. Fica tranquilo. Não, você que não sabe. Não sabe que é o presidente da Suíça. Porque tanto faz. Porque o que importa é que o sistema funciona, que a democracia funciona, que existe política pública realmente pública e que é independente de quem está no poder. Porque quem está no poder só está gestionando aquele país, aquela política pública por aquele período. Não é um líder. Não precisa de um sistema sólido. Você precisa de um sistema sólido que seja o líder, né? Então, essas coisas ainda que a gente talvez, em algum momento, vai poder fazer funcionar e a gente não vai precisar de líderes fortes. Isso é tão interessante, né? Porque acho que eu morando aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, eu recebo muito essa pergunta, né, de seguidores, especialmente durante as eleições Biden contra Trump, né? Em quem você vai votar? Eu falei, gente, independente do que vocês acham, eu quero menos barulho e confusão. Eu não quero ter que lembrar, né, de quem que é esse presidente todo dia fazendo essa confusão. E eu acho que às vezes as pessoas também não pensam nisso, porque ficam um pouco obcecadas com essa ideia do líder, do salvador, né, de quem eu vou seguir e quem eu tenho que usar, enfim. Mas você também colocou aí no Twitter um tempinho atrás, aí acho que foi ontem, falando que às vezes também você também recebe, né, na outra ponta, essas mensagens, às vezes de ódio e tudo isso que também vem direcionado a você. Como que você lida com isso? E é mais fácil não estando no Brasil? Olha, é mais fácil não estando no Brasil, tenho certeza disso. Porque, por partes, eu vou aqui num café, aqui do lado, na padaria aqui do lado, ou vou levar meus filhos na escola, ou vou na piscina com eles, levar na aula de natação, e eu não existo. Eu sou só o pai daqueles 2 moleques. O anonimato é poderoso na proteção, no fundo, né? É muito bom. E também, para eu não me sentir pressionado de um lado ou de outro, eu consigo sair dessa pressão da vida, vamos dizer assim, cotidiana. Agora, com esses aparelhinhos todos aqui que nós temos, telefone, né? Claro, elas ficam permanentemente apitando, permanentemente de olho em você. Essa é a verdade. Eu digo o seguinte, que não existe ataque virtual. Existem ataques, né? Todo ataque virtual é um ataque. Ele é só feito de uma maneira... Agora, parece que a palavra virtual reduz o impacto do ataque, porque ele é virtual. Não. Ele é um ataque que vem por meio de digitais. Mas você fica com medo da mesma forma, você fica pensando 10 vezes no próxima matéria se você escreve daquele jeito ou não escreve daquele jeito, se você usa aquela palavra ou não usa aquela palavra, você se preocupa com a família que está no Brasil, você se preocupa com a repercussão disso ou daquilo, ou seja, o impacto que aquela ameaça queria foi atingido, né? Você não dormir, mas foi só virtual, sim, mas eu não dormi à noite, então não foi virtual, né? Foi real o ataque, né? Então essa é uma... Agora, de tudo isso, eu tendo a acreditar que se a gente ceder, se a gente negociar com a violência, a gente já perdeu, né? Se a gente falar, tá bom, vamos fazer uma coabitação aqui. Não, já perdemos. Então, não tem... Agora, o que a gente não pode é responder com as mesmas armas. Então, essa semana, por exemplo, tive vários ataques, coloquei alguns nas redes sociais e muita gente me disse, tem que expor o nome e a foto dessas pessoas. Não, eu não vou usar as mesmas armas que eles usam. Não vou.
por vários motivos. O primeiro deles é porque se é robô, e eu espero que seja, mas se é robô, quer dizer, eu nem sei se espero que seja ou não, eu já me perdi também. Mas se é robô, a foto que está ali é mentirosa. E aí a gente está colocando uma pessoa inocente, eventualmente, no meio de um caos. Né? Então, vamos com cuidado. Né? O nome dessas pessoas que eventualmente são criados também pode gerar um caos. Porque, de repente, algum maluco entra lá, vou atrás desse cara e vou te vingar. Não. Né? A gente não pode usar isso. Tem que usar a justiça, tem que usar todos os instrumentos legais, mas fazer a exposição, que é justamente o que eles fazem, ou tentam fazer comigo, eu não vou usar essa arma. Essa arma, eu acho que aí a gente está usando justamente as armas que eles usam, que é justamente a que destrói o Estado de Direito. Eu quero viver no Estado de Direito, então não posso eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Né? Então, pronto. Então, vamos. Muita gente me disse, inclusive essa semana, Gabi, mas você está sendo muito inocente, cara. Eles não vão respeitar, eles vão passar por cima. Ok. Só que você imagine o caos se todos passassem por cima de todas as leis, ou todos os comportamentos éticos, porque ele fez isso, então eu também vou fazer. Aquela história que ó, eu estou exagerando, mas eu matar quem matou não desfaz a morte que aquela pessoa gerou. Então, né, essa não vai poder ser a resposta. Isso eu adorei o que você falou, que ataque é ataque, né? Porque outro dia mesmo a gente estava no Zoom falando sobre imigração e teve um ataque pelo Zoom que eu não conseguia retirar por 5 minutos, eles desenharam, tocaram música, gritaram, enfim, as pessoas que estavam no Zoom, né, pessoas imigrantes contando as histórias, enfim, foi um trauma ali compartilhado e a gente ficou pensando muito nisso, né, que assim, o estrago foi feito, mas ao mesmo tempo a gente tem que reverter isso de alguma outra forma. Mas você se consideraria, então, uma pessoa com esperança que as coisas melhoram e que existe melhor comportamento ético, né, aí no futuro? Porque eu vejo as situações que às vezes você acaba que são situações que podem ser, né, podem te prejudicar, assim, pessoas indo atrás de você, tipos de violência, tentando cobrir coisas como jornalista, tipo, você está lá no meio de lugares, assim, que podem ser até perigosos, mas porque você está atrás daquela história da verdade, de tudo isso. Mas então você acredita que no final tem pessoas lutando mais por isso do que menos? Tem. Eu sou super otimista. Apesar do caos que a gente vive e tudo que aconteceu no nosso país, eu sou muito otimista, porque eu acho que a gente tem uma lição grande, até eu coloquei no meu último livro, que saiu agora, no mês passado, uma reflexão que é a seguinte: esses nossos últimos 3, 4 anos, e aí não é só no Brasil, no mundo todo, com a pandemia, você está em Boston, você está vendo o que está acontecendo aí também, no que se refere inclusive à democracia nos Estados Unidos, etc. Você viu, né? Então, tem aquela ideia de que não existe uma fatalidade democrática, fatalidade no bom sentido, que, né, é óbvio que a democracia vai prevalecer. Não é óbvio. Né? É óbvio que o progresso dos direitos humanos estará garantido. Não é óbvio. Então, a gente vive um momento em que essas certezas foram desfeitas. Né? A gente não sabe mais qual é o próximo passo. É verdade. Isso é desesperador. Eu concordo que isso é desesperador, porque você fala, eu pensava que a democracia estava na minha certidão de nascimento. Dizia ali sexo masculino, 10 dedos, ou 20, depende, né, etc., e democracia. Aí você descobre que não está na certidão de nascimento. A democracia não está escrito ali. Então, assim, é conquistado todo dia? É conquistado todo dia. Ok. Então, assim, é dramático? É dramático. Agora, o fato de que a gente descobre de uma forma horrível que nada é inevitável,
também dá a chance de a gente dizer, ok, então eu quero construir o próximo passo. Se nada é inevitável, a injustiça também não é inevitável. A morte por falta de vacina também não é inevitável. Né? A destruição de conquistas sociais que, ok, foram horríveis, podem ser reconquistadas? Podem. Mas aí depende de mobilização, aí depende de ação. Mas tá bem. Então, não é inevitável a reconstrução. Vai ser difícil pra caramba, vai ser difícil pra caramba. Mas ela não é inevitável. Isso que eu acho que é a parte que me dá esperança, é que você tem um caminho. Agora, ele exige essa mobilização que não é uma mobilização política, eu vou me filiar a um partido. Você conhece, você mora nos Estados Unidos, é voluntariado, entrar para associação de bairro, ajudar a limpar parque, o que for. E não é só quando você, agora eu profissionalmente estou bem, agora eu vou ter tempo para fazer voluntariado. Não. Voluntariado com 15 anos de idade, é ali, a formação é ali. Depois, não adianta você dizer, mas eles não, essa garotada que não está interessada em política. Claro que não está interessada em política, você não disse para ela, para eles, basicamente, que isso pertence a eles. A vida do teu bairro é a tua vida. Então tá bom, então vamos sumir o bairro. Não, mas o prefeito, o vereador, não precisa esperar ninguém. Agora, exige tempo. Quem você fala, né? Sábado à tarde, sol bonito, não sei o que, quem é que quer coletar lixo? Não vai aparecer muita gente, tá bom. Mas assim, tem que construir de algum jeito. Então, eu acho que eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança de que que a gente vai ter uma geração vindo aí muito diferente da nossa, garotos e garotas muito mais tranquilos em vários dos temas que eram muito tabus para a gente, o que é muito bom. Não está nada garantido, não estou dizendo que é algo garantido, muito pelo contrário, mas eu acho que tem. Vou contar uma historinha rapidinha. Eu tenho 2 meninos, né? Quais são as idades deles? As idades? 10 e 8. 10 e 8. E menino tem uma coisa que eu nunca entendi, mas é assim, adora Egito, né? Múmia, sarcófago, né? Pirâmide, é uma coisa impressionante. Alguém tem que me explicar algum dia por que molecada gosta disso, mas tudo bem. É fascinante, a história é fascinante, mas por que essa fascinação? Não. Bom, aí ele veio para casa um dia, o maior veio para casa um dia, bravo. E o que foi, cara? O professor avisou que o período de Egito, né, que eles iam passar estudando Egito, ia ser encurtado. Eu falei, por quê? Ele bravo, não sei o quê. Eu falei, por quê? Papai, vamos estudar a Amazônia. Você, opa! Como é que é? No dia seguinte eu falava, batia na porta do professor, né? Desculpa, eu não queria dizer assim, né? Mas é o senhor que iluminado ou qual é essa história? Né? Substituiu o Egito Antigo pela Amazônia, espetacular isso. Ele falou, não, é um novo currículo que tem uma orientação de reforçar o estudo da ecologia do meio ambiente e dividir isso com antiguidade. Aí você fala, puxa, eu não tive isso. Eu não tive. Né? Não. A gente passou na Império Persa, grego, turco, né? E aí não deu tempo de chegar muito na Amazônia, né? Foi isso que aconteceu na escola. Gente, eu lembro de ter essa ansiedade na escola, dentre muitas, mas eu tinha essa ansiedade de quanto mais tempo passa, como que a gente vai colocar tudo que tem que ser ensinado na história, né, na escola? Eu lembro de pensar nisso. Imagina, eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Mas que interessante isso, fantástico. Eu tenho que propor aqui para a escola dos meninos também. Mas eu sei que a gente está com tempo curto, mas eu queria te fazer essa pergunta também, porque eu também adorei o seu exemplo sobre limpar os parques e tudo isso, porque é exatamente o que a gente faz aqui. E eu tenho 2 meninos também, um de 7 e um de 4. O de 4 ontem
passou o jantar inteiro falando sobre múmias. Você sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu estou impressionada com a precisão dos seus exemplos. Ele passou falando sobre múmias e o Dissete está limpando parte sábados à tarde, porque ele é parte também de uma organização. Então, assim, eu não sei se você tem câmera. Olha, eu não devia contar aqui ao vivo, mas eu morei em Waltham. Aqui do lado de onde eu moro, 15 minutos Viu? daqui. Eu ia para a escola em Lexington, aí do lado. Uau, Lexington tem Você fez qual período que você morou aqui? Aí, Qual? Não precisa falar o ano, só fala a série ou o que foi. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9 e 10. 9 e 10. É. E aí Ou você não. foi para a escola. Você foi para a escola aqui, normal. E você Não. gostou de ir para a escola aqui? Como foi a sua experiência? Eu me lembro da experiência de ver neve pela primeira vez. Como faz frio aí em Boston, hein? Muito, por muito tempo. Não, aqui na Suíça a gente mora na primavera eterna comparado com vocês aí. Mas eu lembro o primeiro dia que nevou, que devia ser agosto, né? Ou setembro. Para! Não, devia ser lá para outubro. Né? Lá para o dia 30 de outubro. Exatamente. 3 de outubro, eu já estava nevando. E eu lembro que o professor parou a aula e veio e falou: você nunca viu, né? Eu falei: não. Aí ele organizou da classe inteira sair e ir para a rua para me mostrar a neve caindo. Eu acho que foi o momento mais... Mas aconteceu uma coisa também engraçada, Gabi, desculpa, só para completar. Não, por favor. Que é uma coisa que a gente ainda sofre de outras formas. Você mora em Boston, não sei se você sabe dessa história, tinha uma peça de teatro na escola sobre o Mayflower e os Pilgrims, né? Que é, obviamente, a chegada dos colonizadores, etc, etc. E aí, eu não me dei conta, mas eu fui escolhido para ser um indígena, né? Eles decidiram que você ia ser um indígena. Eu ia ser um indígena, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa assim, feliz da vida, vou ser um indígena, né? Eu lembro que meus pais, como assim? Por que te escolheram? Eu falei: não sei, né? Eles falaram que até hoje não é possível que fizeram, mas tudo faz parte. Total, essa apropriação, né, ou imposição, o que a gente chama aqui, quando a criança vira o token, né, o exemplo do. E aí tudo se revira para a criança. Fala você sobre como é, né, ser esse ser que não é daqui. Isso. A gente vê, eu falo isso muito com meus filhos, porque eu falo em português com eles, apesar do meu marido ser americano, mas como que é para vocês? Vocês falam em que língua em casa? Eu só falo em português com eles, a mãe deles é espanhola, eu só falo em espanhol com eles. Que legal, então eles falam as duas e ainda falam inglês, francês, italiano, deve falar tudo. Francês e inglês só. Que fantástico. A língua que eles estão desenvolvendo com muito, muito afinco é o portunhol. É impressionante. É espetacular. Mas, olha, eu queria te perguntar, eu acho fantástico isso do portunhol, porque somos todos culpados, tá? Eu também, quando eu estava aprendendo, eu sempre ia para os falsos cognatos, né? Eu ia e tentava, tipo, gengibre, aí eu, gengibre, deu certo, vamos nessa, continuamos. Mas eu queria te perguntar, antes da gente fechar, sobre o seu livro, que eu acho que é tão... você já escreveu 6 livros, verdade? 6? 7. Esse é o 7º? Tá. Isso. E que chama, né, sobre que eu adoro que a ideia é o luto, né, reflexões sobre a reinvenção do futuro. Mas a questão do luto é algo que às vezes as pessoas têm mais dificuldade de falar sobre o luto. E claro, você está usando o luto como uma metáfora para várias coisas, o que significam, mas eu acho que é uma sacada muito interessante colocar o luto, centralizar o luto como algo que todos sentimos e que é parte da nossa evolução, do nosso progresso, né? É ter esse luto, esse momento de reflexão. Como que foi para você escrever esse livro? De onde ele veio? Qual foi a ideia? A palavra eu hesitei muito, mas foi uma palavra que ficou muito presente nesses últimos 3 anos na nossa vida, né? Não é só o luto de perder alguém que você conhece, mas de ver tanta gente em luto
e tanta gente tendo de reinventar o luto. Me lembro, logo no começo da pandemia, aqui na Europa, até me chocou muito, porque uma senhora, uma jornalista da Rádio Vaticano, olha só, da Rádio Vaticano, morreu, mas morreu por outras questões, não foi Covid, e foi uma das primeiras mensagens que eu recebi, que eu pensei, puxa, tem uma coisa muito profunda mudando, que era, fulana morreu, quem quiser pode ligar pelo telefone para as filhas dela, mas não vai ter enterro e ninguém, nem as filhas, vão poder ir ao enterro da mãe. Eu lembro de ler, depois a gente, horrível, foi terrível, porque a gente acostumou com essa ideia, né? Do fim sem despedida, né? Que é dramático. Eu acho que eu sinceramente acho que é dramático. E a gente passou a lidar com a transformação do luto. O que eu faço para me despedir? O que eu faço para lidar com a dor da despedida? Tantas formas de despedida, não só da morte, né? Tanta gente que se separou, tantas famílias que obviamente viveram uma situação super tensa, tanta gente que morreu de outra coisa. Tem um amigo, inclusive, o pai dele descobriu um câncer super avançado porque ele passou meses com medo de ir para o hospital e sentiu uma dor nas costas, mas falou, dor nas costas. E aí, quando ele finalmente foi ao hospital, tinha um câncer super avançado e não tinha como, já não tinha como lidar. Então, tem tanta dor e tanto luto nesses anos que eu acho que valia a pena ousar falar do luto, mas não do luto como a morte, o luto como, isso aqui nos foi colocado, né? E aí todos os desafios que nos foi colocado pela pandemia. Não é um livro sobre a pandemia, não é um livro sobre o vírus, não é um livro sobre o OMS, não é um livro sobre a máscara, nada disso. É um livro sobre nós, como que nós lidamos com tantas transformações, porque a gente tem, e eu imagino que aí nos Estados Unidos também tenha ido para, e que é natural, é absolutamente natural, a vontade de seguir adiante, colocar uma pedra no passado e falar, vamos, e agora festar, agora eu vou beber, agora eu vou sair, agora eu vou viajar, etc. E tudo bem, e faz parte, eu acho que como indivíduo é absolutamente normal. Mas as instituições, os governos, as autoridades não têm o direito de esquecer o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Não tem esse direito. E isso pode acontecer com as pessoas individualmente, mas as instituições, se elas fizerem isso, a gente está criando a base para o próximo desastre. Então, o livro é tentar colocar tudo isso de uma forma um pouco mais coordenada do que eu te falei agora. Não, mas para mim é quase uma terapia, o livro. Assim, eu acho que ajuda a gente a entender e também falar sobre coisas que às vezes são complicadas, né, como sentimentos. Então, eu acho que com, né, como eu falei, com o seu dom da escrita, mesmo que tenha se desenvolvido quando seja, é algo que eu acho que toca muita gente. Então, espero que as pessoas também vão lá e comprem e saibam mais sobre, né, esse como 7º livro, gente. Impressionante, impressionante. Não sei como você dá conta. Agora, fala para todo mundo o que você tem que fazer agora, porque eu tenho que deixar você ir, porque eu já te atrasei, né? Agora tem uma coletiva da Organização Mundial do Comércio sobre patentes de vacinas e sobre corredores para fertilizantes. Olha só, super... Né? Relação imperdível, imperdível. Imperdível, né? Eu acho não, que mas é importante, acho que é importante. É imperdível, né? Mas é importante, porque acho que, de novo, você traz para a gente, né, a importância de entender aí o que está acontecendo, até do ponto de vista da OMC, mas como que isso vai afetar, né, o Brasil e os brasileiros também. Mas eu adorei esse papo, adorei, fico super feliz, honrada, como eu te falei, sou sua seguidora, fã, consumidora, leio tudo que você escreve, e eu tenho orgulho imenso, né, de ver um brasileiro aí tendo esse impacto tão grande no mundo, então eu fico super, super feliz e honrada que a gente teve esse momento aqui para esse diálogo.
Gabi, um prazer, e pode chamar sempre que quiser. Eu sinto muita saudade de Boston, não de Boston, mas daquele momento que, né, era uma coisa completamente nova para a família toda. Eu lembro que era tudo novo para tanta gente, e para mim marcou muito. Então, manda um beijo ali quando você passar para Lexington. Quando você passar pela Mass Avenue de Lexington, dá um oi ali E vocês estão super convidados, hein? Porque eu sei que você vira e mexe, está fazendo coisa aqui em Harvard também. Eu acho que você fez coisa por Zoom, né? Que teve que ser, mas a hora que for pessoalmente, a gente também está aqui esperando a visita. Com certeza. É o mesmo. Quiserem comer chocolate suíço e fondue, é mais barato que a pizza. Ai, meu Deus. A única coisa é que os meus meninos aqui são flamenguistas. Por causa do vovô. Por causa do vovô. Por causa do vovô? Não, tudo bem. Eu respeito. Por causa do vovô, eu respeito. Senão eu falei no começo do programa, não vale. Então não. Mas eu cresci São Paulina por um tio meu que me socializou como São Paulina. Então, para mim, o São Paulo ainda é meu time. Mas os meninos, desde que eles nasceram, o vô cobre eles de uniforme e tudo. Então, é assim, essa questão aí que é interessante ver. Não tem problema. Um aplauso pro vovô flamenguista. Boa, então tá bom, Jamil, que você tenha uma ótima semana. Obrigada de novo aí pelo tempo. Eu que agradeço, Gabi. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, um abraço. E aí, pessoal, gostaram? Gente, tantos momentos importantes, né, dessa entrevista. Espero que vocês guardem aí com vocês também alguns aprendizados, porque uma pessoa, né, tão comprometida como o Jamil é com a informação, com a preocupação com a desinformação, né? Eu acho que isso é realmente um dos maiores desafios do mundo hoje. É manter isso, é manter essa moral, essa ética, né, que a gente tem que ter com a informação. Então, para mim é uma inspiração, um orgulho desse estrangeiro, né? Então, eu fico super feliz e grata novamente. Como sempre, pessoal, vão lá na nossa página do Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Obrigada, pessoal! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.